Quebrado muito galho, não. Eu coloquei 2 aqui em casa agora, meu marido. 2, para a gente poder não ter problema. Vamos, Adri? Então vamos. Gravando. Turma, tudo bem? Boa tarde. Olha só, eu preparei o simulado aqui no slide, tá? E eu já coloquei as respostas, porque fica mais fácil a ansiedade, né? Tem gente aí que é muito ansiosa, viu? E, na verdade, você, quando o professor começa, fica doido assim, ai, Dri, põe logo o gabarito. Então, eu já pus o gabarito e já passo a comentar com vocês. Deixa eu abrir aqui, tá? E vou comentando questão por questão. Qualquer coisa, vocês, então... Eu toda, é a Camila mesmo, tá? É ela mesma, ansiosa. Então, onde que já está de vermelhinho, já é o gabarito da questão. Tá? E eu já comento com vocês aqui, ó. Então, vamos lá. Está assim. Peraí, deixa eu marcar aqui. Alguns termos de um texto são explicitados por termos posteriores, que nós chamamos de catáforas, e não por termos anteriores, como nas anáforas. Anáfora diz respeito a tudo que eu vou retomar, e catáfora com respeito a tudo que eu vou dizer. É uma questão forte da FGV, né? A FGV trabalha muito com essa questão aqui, ó, de coesão e coerência. Então, vamos lá, coesão e coerência. Aqui é só para vocês terem a ideia o que ela pede. Catáfora e anáfora, eu tenho que observar a catapulta, né? A Marina Alva disse que lembrou da catapulta, é isso mesmo. Catapulta é o que lança para frente, né? A anáfora é o que retoma. Então, assim, a frase abaixo que tem um exemplo de catáfora, que leva para frente. Então, tá só, ele é um grande craque, o tal de João. Quando eu falo o tal de João, não estou retomando. O tal aqui diz respeito a João. Então, tudo que está para frente é catáfora. Então, aí, com certeza, é a letra A de amor. Encontrei o deputado numa festa, mas nunca mais o vi. Vi quem? O deputado. Refere-se a algo que já foi dito. Então, é anáfora. Comprei um novo computador no Mercado Livre. Aqui não tem anáfora nem catáfora, tá? As frutas e os legumes eu trouxe. Estes estão macios. Vão lembrar que o estes, olha, eles podem ser catafóricos de contexto, mas são anafóricos de palavras. Tem que tomar muito cuidado. Então, quando eu falo estes estão macios, a palavra mais próxima aqui são os legumes. Então, eles são anafóricos de palavras. Os meus vizinhos sempre me auxiliam nas tarefas. Eles são bem prestativos. Eles quem? Os vizinhos. Então, todos são anáforas, exceto a letra A. Quando eu falo o tal de João, então, o tal, quem que é o tal? O João. Então, se leva para frente, ó, a referência está para frente, é uma catáfora. Ok? Então, letra A de amor. Então, vamos à questão 2. Também já está gabaritada, e vamos ver o porquê. Um dos problemas mais comuns da escrita é a troca de parônimos. O que é a paronímia? Né? Essa palavrinha aqui maravilhosa, olha. A paronímia são palavras parecidas. Parecidas. Tipo, eminente com iminente, muda, às vezes, uma palavrinha só. Os sentidos são diferentes. Então, ela está assim, assinale a opção em que isso ocorre com a palavra sublinhada. Então, que houve a troca. A sobremesa estava boa, mas a calda com L, né? Aquela calda que nós usamos em pudim, nós usamos numa sobremesa, calda de caramelo, algo assim. Existe a cauda com U, é a cauda de animal, né? Aquele apêndice que fica no final do corpinho deles. É o rabo. Então, existe a cauda com U, existe a cauda com L aí, que é o que a gente joga em sobremesa. Então, aqui, nesse caso, ela está certa. Os deputados reunidos extraordinariamente na Câmara, que é o local onde eles se reúnem,
Existe câmera, que é a máquina, né? De filmar, de tirar foto, etc. Então, aqui, câmara é o estabelecimento onde eles se reúnem. Então, certinho também, a palavra foi usada no sentido correto. Todos os recrutas fizeram a marcha em movimento acelerado, né? Então, aqui, na verdade, movimento acelerado com rapidez, algo rápido. Marcha acelerada, certo? O prefeito conseguiu deferir. Deferir quer dizer aprovar. Existe o diferir, que é diferenciar. Então, aqui o prefeito conseguiu aprovar a solicitação dos moradores. Então, certinha a palavra. Tá? Naquela conjectura, gente, eu quero falar, naquela conjectura socialmente problemática, eu quero falar aqui no sentido de situação. Como é situação, é conjuntura. Então, aqui é conjuntura. Essa palavra, cuidado com ela, que ela já apareceu umas 4 vezes na prova da FGV. Quando ela joga a questão de paronímia, ela trabalha muito essa palavra. Existe conjectura, eu vou fazer conjectura ou conjetura, a questão da suposição. Conjetura ou conjectura é suposição. Quando eu quero falar da situação socialmente problemática, é conjuntura. Então, realmente, o parônimo foi trocado aqui na letra E. Bonitinho, tá? Bora lá. Vamos ver quem vai gabaritar. Quem for gabaritar tem que ganhar um docinho. Assinale a frase em que, ao contrário das demais, os adjetivos sublinhados mostram valores diferentes, mas não opostos. A Nayara perdeu o doce, mas não é possível, Nayara. Esqueceu o que era paronímia. Aí é bater na bunda. Bater na bunda. Olha só, essa é a letra A. Turma, presta atenção para a questão da FGV, principalmente português, que todo mundo fala que ele é complicado, mas às vezes nós complicamos. Nós complicamos. Vamos lá. Olha bem, você poderia fazer por eliminação. Por quê? Dá uma olhadinha aqui. Renilde, Marinalva, Nayara, olha. Assinale a frase que, ao contrário das demais, os adjetivos sublinhados mostram valores diferentes, ou seja, sentidos diferentes, mas não opostos, gente. Então, presta atenção, o que vocês erraram? Olha a bobagem, se não é falta de atenção. Vamos lá, eu vou comentar as outras, depois eu comento a letra A. Se eu olhar sentidos opostos, gordo e magro é sentido oposto. Então, aqui já tem sentido oposto. Sã e são, sentidos opostos. Simples, complicado, sentidos opostos. Permanente, temporário, sentido oposto. Ô, gente, olha a bobagem. Ela fala o seguinte, que os adjetivos sublinhados, tá? Ela quer 2 adjetivos aí que mostram valores diferentes, quer dizer, eles têm um sentido diferente, mas não são opostos. Se você observar, de B até E, todos são palavras opostas. Gordo, magro, são, simples, complicado, permanente, temporário. São sentidos opostos. Sim! Gente, ela quer aquela que não é oposto. Vocês não viram o não ali na questão. Para errar uma questão dessa, você esqueceu que tem um não. Ali, sã, mente sã, corpo são. Então, quando você fala assim, não são opostos, tá? Quando você fala mente sã, corpo são, presta atenção aqui. Você tem aí, ó, valores diferentes. Presta atenção. Sã e são valores diferentes? Não tem, são os mesmos valores. Ela quer 2 adjetivos que mostram valores diferentes.
valores diferentes. Mente e corpo não são opostos, não? Presta atenção que a Getúlio Vargas trabalha com as inferências. Então, eu tenho que levar em conta a minha interpretação também. Gente, escuta o comando. Eu não consegui ver contradição. Escuta, não é contradição. Presta atenção. Ela quer os adjetivos sublinhados mostram valores diferentes, mas não opostos. Quando você fala mente sã e corpo são, tem valores diferentes? Tá vendo? Então, você tinha que olhar duas coisas na questão. Então, nesse caso, válido e abominável. Então, quer dizer, tem valores diferentes, mas eles não são opostos. Porque quando eu falo mente sã e corpo são, tá? Olha o conjunto como um todo. Olha o conjunto como um todo. Mente sã, corpo são. Eu tenho um feminino e um masculino. Se você olhar por aí, pelas inferências da FGV, você tem oposição, sim. Um masculino e um feminino. Agora, os valores são iguais. Então, não encaixa para a resposta dela. Gente, então, significados... Olha lá. Os dois mostram valores diferentes. Mostram valores diferentes? Não mostram valores diferentes. A Varu está até colocando aí, ó. Ué. Gente, sã e são não tem valores. Os valores, os sentidos são diferentes? Não, pois é, porque não leu direito. Então, quando você fala assim, a moda é válida em coisas menores, como roupa. No pensamento e na arte, é abominável. Tá? Os valores são diferentes, mas não são opostos. São dois sentidos diferentes. Tá? Então, vale e abominável ali é o gabarito da questão número 3. Não ler que a questão da FGV é pedir para morrer. A FGV não te dá nada claro, gente. Quando eu falo mente sã em corpo são, então eu tenho mente e corpo. Eu tenho um masculino e um feminino, tá? Então, com certeza. Agora, válido e abominável, viu? Válido e abominável, pelo contexto ali, tem valores diferentes e não são opostos. Então, letra A de amor. Indeferidos recursos. Viu só? Eu já dou indeferimento mesmo. O bom é assim. Já indeferiu, acabou, bonito. Tcharam, magoei. Eu adoro, adoro. Presta atenção, engoliu o choro. É para engolir o choro e eu vou estar lá na janela, tá? Na hora que eu estiver fazendo sua prova, olha para a janela que eu estarei lá. Ou fazendo coraçãozinho para vocês, tá? Ou quem não prestar atenção no comando e não ler direito, eu estarei lá fazendo, você já sabe o quê, né? Não precisa nem de falar. Então, vamos lá. Olha para você ver o drama aqui, ó. Não! Maria Neide acertando! Vou olhar para a janela na hora da prova e eu estarei fazendo um coração lá para todo mundo acertar, viu? Aqui eu tenho um texto, eu ainda não dei resposta, então, ó, A, B e C não são a resposta. Então, fica aí, ó. A letra D. A 4 é a letra D de doido. Doido, tantã. Vamos lá. A respeito dos tempos sublinhados, assinale a opção que indica aquele que não se refere a nenhum termo anterior. Quando fala refere-se, tá, gente? Refere-se, você pode até considerar o que retoma, não o que completa. Muito cuidado com isso. Então, bora lá. A arquitetura refere-se a toda construção e modelagem artificial do ambiente físico
incluindo seu processo de projeto, incluindo seu processo do ambiente físico. Processo de projeto do ambiente físico. E o produto deste o quê, gente? Do projeto? Sendo a palavra também usada, que palavra é essa? Então, o seu retoma. O deste retoma o projeto. A palavra aqui, ó, sendo a palavra também usada para definir os estilos. Palavra, que palavra? Arquitetura. Então, retoma. Então, sendo a palavra também usada para definir os estilos e médios de projeto das construções de uma época. De uma época não retoma construções, não, gente. De uma época completa construções. Tá? Tá ligado a construções, projeto das construções. Quando fala refere-se a um termo antecedente, é porque retoma. De uma época não retoma construções. Tá? Agora, vamos continuar lendo o texto. Em outras áreas, presta atenção, em outras áreas, como, por exemplo, na ciência da computação, presta atenção aí para mim, na ciência da computação, está fazendo referência a qual termo que você acabou de ler? Tá vendo? Na ciência da computação, diz respeito a outras áreas. Aí, então faz referência a um termo anterior, refere-se ao termo anterior. Na ciência da computação, que são, né, como, por exemplo, as áreas que foram citadas. Então, com certeza, aí eu tenho a letra D de doido. Doido, tantã, lelé. Essa foi de bobeira. Pois é, gente. Eu acho que é um processo de cansaço que vocês já ficam também. Mas, na altura do campeonato, atenção redobrada, quando a Getúlio Vargas pede referência, retoma, refere-se, tá? Eu não posso deixar escapulir as palavras que são chaves dela, não. No curso de exercício, eu já tenho aqui uma lista de dicas para vocês, dicas de vocabulário, tá? Palavras que ela pede no comando, então nós vamos trabalhar isso no curso de exercícios, viu? Então tem que prestar atenção no que ela está pedindo. A FGV tem hora que ela te dá a resposta no comando. E se você, porventura, não observar um não, um refere-se, você acaba errando. Então, 4, letra D. 5. Vamos lá. Ai, ai, ai. Tcharam. 4 é a letra C de casa. E aí? Ó, as palminhas estão aí. Muito bem. Um aviso pregado na porta de uma igreja dizia o seguinte: haverá uma procissão no próximo domingo à tarde, no pátio do mosteiro. Mas, se chover à tarde, a procissão será de manhã. Ué, gente, o que é isso aí? Como assim? Que eu saiba, amanhã vem antes da tarde, né? Então, como que você vai prever algo? Então, quer dizer, essa frase, o que nós vimos? É a questão de coerência e coesão. Então, quando fala, a frase está totalmente sem sentido. Essa, será que dá para recuperar meu doce? Dá, Marinalva, dá para recuperar um doce. Dá sim. Então, a questão, o problema desse aviso é a questão da incoerência. O que é incoerência, gente? Ela não tem sentido. A frase incoerência, porque, vamos lá, coesão é o que liga. Incoerência, coerência é sentido. Então, quer dizer que se a frase está incoerente, ela ficou sem sentido. Tá? Então, tá assim, ó, não diz a que domingo se refere. Diz sim, né? O próximo domingo à tarde. Afirma que haverá algo que pode não haver. Né? Então, quer dizer, aqui, ó, ela afirma que haverá algo que pode não haver, vai haver de qualquer jeito. Vai haver de qualquer jeito, né?
Não indica o trajeto da procissão. Indica, sim, que é no pátio do mosteiro. Apresenta uma série de erros gramaticais. Não tem erro gramatical aqui nenhum. A crase está adequada, as vírgulas também. Não há erro gramatical, tá? Então, realmente, aí tem uma questão só de incoerência mesmo. A frase está totalmente sem sentido. Não houve o poder de comunicação. Então, a 5, letra C de casa. Tchan, tchan. 6B de bola! Eita! Ui! Estou gostando de ver as mãozinhas aí. Muito bem. Quem chamou? Luana? Ai, papai. O que é, Marinalva? Ai, papai. Não tem ai, papai. Quando fala assim, ó, observe a frase. O pavão de hoje é o espanador de amanhã. Pavão, espanador. Aí você fala assim, Dri, o que tem de comum? É o leque do pavão, o rabo do pavão, dá para lembrar? É meu cachorro, gente. O leque do pavão dá para lembrar o espanador, o formado espanador. Tá? Agora está assim, assinale a frase que não repete a mesma relação semântica. A palavra semântica vai acompanhar vocês nessa prova. Semântica é o sentido. Tá? Já pode mandar meu doce. Vamos mandar, Marinaldo. Entre as palavras sublinhadas desse pensamento. Árvore tem a ver com papel de amanhã. Então, tem relação. O menor de hoje é o delinquente de amanhã. Não, o menor de hoje, né, o menor de idade, na verdade, nem sempre é o delinquente de amanhã, não, gente. Não tem essa correspondência, essa correlação. Então, realmente, é a B de bola. Manuscrito tem a ver com o livro, ok? Leite tem a ver com queijo. E menino de hoje é o adulto de amanhã. Ok, tranquilo. Agora, todo menor é delinquente de amanhã? De forma alguma. Então, letra B de bola, tá? Rodrigo, oi! Querida, era para eu ter falado com você isso na hora que o simulado estava começando, mas com essa coisa toda eu acabei esquecendo. A sua segunda questão, ela está com um erro no nosso caderno. A gente esqueceu, né, naquela troca, como você alinhar que ela não está com um erro na sua questão, ela está com um erro no caderno de provas. Porque tá. a gente não sublinhou as palavras, tá? Entendi. Então, para a galera, a gente lá no gabarito, a gente anulou essa questão. Nem precisaria anular. Não, mas é porque senão a gente não tem nota correta. Entendi. Tá? Aí, mas então, esse povo está ganhando aí a questão um pontinho da FGV, mas não precisaria nem anular, não. Pois porque a palavra conjectura ali no contexto... Mas isso acontece. Nas melhores famílias sempre tem uma questão anulada, não ia ser aqui que não ia ter. Tá? Com certeza. E a 8 também... Eu peço desculpas aos alunos aí, mas aconteceu, eu já anulei lá no gabarito e vida que segue, a Adri está corrigindo aqui. Eu não avisei no grupo, porque a gente não pode avisar antes, né? O momento de avisar é agora mesmo, tá bom? Mas a questão 8, se não tiver sublinhado, não vou anular, não. Dependendo do que é, não precisa, não. Tem a 8 também, não. Gente? Eu vou rever a 8 aqui, não, tá deixa bom? Eu ver lá depois. Vamos ver, dependendo, dá para fazer. Vocês estão caçando anulação demais? O que é isso? Vamos lá, deixa eu ver até o que é a 8 aqui. Não precisa de anular, não. Precisa, não. Vamos lá. Questão número 7. Olha lá. A professora não deferiu o recurso. Não deferi, não. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que é um desvio de paralelismo sintático. O que é o paralelismo? A simetria.
simetria, igualdade. Ainda brinquei com vocês assim, dá para um lado, dá para o outro. Tá, gente? Então, aqui, ó, já compramos os ingredientes e os vasilhames. Ó, os. Completou o verbo, ok. De que precisávamos? A reciclagem de vidro, ó, de plástico. Preposição de um lado, preposição do outro. O cliente dispõe de conforto, dispõe de tranquilidade. Paralelismo, deu para um, deu para o outro. Caminhei por um beco e por uma rua. Deu para um lado, deu para o outro. Agora aqui, assisti, gostei demais do filme novo de heróis. O que está errado, Adri? Eu tenho 2 verbos e só dei complemento para um. Então, quando eu tenho paralelismo, eu tinha que dar complemento para um e para o outro. Seria assim, ó. Assistir ao filme e gostei dele. Tá? Então, quer dizer, eu dei complemento para o assistir e dei complemento para o verbo gostar. Ó, todos os dois têm que ganhar um complemento, ó. Tá vendo? Isso é um paralelismo, tá? Então é a letra E. O paralelismo é essa igualdade. Você tem artigo aqui, reciclagem de plástico, dispõe de conforto, dispõe de tranquilidade, caminhei por um beco, caminhei por uma rua, tá vendo? Todos têm igualdade, tanto de um lado quanto do outro. Mas não tem paralelismo na letra E. 2 verbos. Todos 2 têm que ganhar o seu complemento independente. Você não pode dar complemento só para um, não. Você tem que dar complemento para os 2. Ok? Engole o choro. Engole o choro, cara. Já vem aí. Aí teria que reescrever a frase. Sim, só você perceber ali que, na verdade, você tem 2 verbos. Só um está com complemento. Ela gostei do filme. Uai, cadê o outro? Não vou colocar nada para ele, não? Para corrigir o paralelismo, eu tenho que reescrever a frase. Tipo, assisti ao filme novo de heróis e gostei demais dele. Essa seria a reestrutura. A questão 8, o povo está assim, tem que... Não tem que nada. Primeiro, a minha veio sem aspas no E e achei que era parte da letra D. Como assim? Sem aspas? Sem aspas no E? Como assim? Onde tem aspas? Não entendi. Marinalva, de qual frase que você está falando? Da 8 ou da 7? Da 7, prof. É porque a minha impressão, a letra E ficou parecendo que fazia parte da letra D. Ah, porque na hora de imprimir você deve ter... Aí a impressão saiu errada, eu acho. Ah, entendi. Que Eu acho que não é impressão, não, porque eu não imprimi, o meu também está assim. Não tem aí, depois do D, não veio o parênteses fechando o E aí, Adriana. Entendeu? Ah, tá, não tem esse parênteses aqui, não. Aí ficou e assisti e gostei. Ah, entendi. Entendi. Isso, prof, eu que escrevi errado. Entendi. Então, bora lá. Aqui o texto tá assim, ó. Assinale a alternativa que o elemento sublinhado retoma um termo mencionado anteriormente no texto. Tá? Então, bora lá. Aqui, vamos pegar as questões aqui primeiro. Para começar, então vamos lá. Adri, mas faltou o sublinhado. Tá, numa questão dessa, quando fala retomada, quem retoma é pronome. É coesão referencial. Quem retoma é pronome. Vocês viram isso?
Quem retoma é pronome. Verbo não retoma nada, nada. Quem retoma, tá, gente? São os anafóricos. Bastaria só você entender isso. Tá? A única questão, mesmo não tendo sublinhado, igual vocês estão alegando, ali tem um estão, verbo não retoma. Tá? Duas espécies não retomam. Principal alimento de baleias, tá? É só explica o termo antecedente, mas ele não retoma. O que retoma, Adri? Retomar em texto são pronomes. A FGV trabalha com a questão de retomada em cima dos pronomes, a nossa coesão referencial. A única questão que tem pronome aí é a letra D, o esses animais. Tá? Se você levar em conta o texto... Aqui, ó. Aqui, ó. Resíduos plásticos que medem pelo menos 5 milímetros estão presentes na abundância do Oceano Antártico, sendo encontrados desde a superfície até o fundo do mar. Agora comprovou-se que sua presença no ambiente marinho impacta as duas espécies mais abundantes do zooplâncton antártico, os crios e as salpas. Além de numerosos, esses animais, tá, gente? Então, quer dizer que esses animais do ambiente marinho. Então, quer dizer, refere-se ao que foi retomado. Tá? Quando fala, comprovou-se que essa presença no ambiente marinho impacta as duas espécies mais abundantes do zooplâncton. Aqui, ó. Como não estava grifado, achei que fosse o período todo. Então, vamos lá. Quando fala-se as duas espécies mais abundantes do zooplâncton antártico. Vocês estão vendo os dois pontos aqui? As duas espécies estão aqui, ó. Então, não retoma. Isso seria um termo catafórico. Tá? Isso seria um termo catafórico. As duas espécies estão aqui, ó, para frente. Ele não retoma. A Getúlio Vargas está pedindo que retoma o termo mencionado. Então, não está retomando. As duas espécies aí diz respeito aos crios e às salpas. Viu? Agora, só de ver aqui, gente, verbo não retoma, aqui está para frente no texto. Principal alimento de baleias, só explica o termo antecedente, mas não retoma. Não retoma. Esses animais, eu sei que o esses é o quê, gente? Anafórico. São pronomes que retomam, são pronomes de retomada. Esse, essa, isso. Na letra E, verbo não retoma nada. Então, a verbo eu já poderia eliminar tanto a quanto a E. Verbo não retoma nada. Tá? Esses são pronomes anafóricos. Eles retomam o que foi dito anteriormente. Então, letra D. Vamos a 9. Tcharam! Ui, letra A. Oh! Vamos lá. Assinale a opção que apresenta a frase do texto 1 que tem seu significado corretamente indicado. Aqui, a dona FGV está trabalhando com conjunções. Então, vamos lá. O primeiro que a gente não consegue saber direito está falando que ele demonstra consequência. Vão lá no texto. Quando amanhã alguém quiser escrever a história da vida brasileira deste último quarto de século, terá, com certeza, muita dor de cabeça, pois os tempos são confusos. E há tanta história que... Tá? Olha lá, não consegue saber direito. Então, é aqui, ó. O que, precedido de intensificador, tanto, tamanho, tal, ele é consecutivo, ele me dá a ideia de consequência. Ainda falei com vocês
que tão que, tanto que, tamanho que, ficam separados, nunca vem juntinho ao que. Então, olha lá, tanta história que. Então, ele dá a ideia de consequência. Certíssimo. Letra A. Que entre as linhas e entrelinhas. Então, vamos lá. E os escritos desta época andam tão... Onde tem tão aqui, gente? Tão cheios, ora de inverdades, ora de subentendidos, ora de omissões e enganos, que... tão que... Olha lá. Também ele me dá a ideia de consequência, não é causa. Se for um homem prudente, não é explicação, é condição. Alci aqui, ó. Assim escrevemos todos, né? Ali é o modo, olha. Direito por linhas tortas, torto por linhas direitas, assim escrevemos todos. É o modo como escrevemos. Leia contexto. Tem que ler contexto. Larga de malandragem. É modo. É o modo como escrevemos. Pois assim são os tempos, não é comparação. Aqui já me dá ideia lógica de conclusão. Então, a número 9 é a letra A de amor. Quem for participar do curso de exercício já sabe que vai apanhar muito no bumbum, porque eu vou puxar, vou encher a paciência de vocês. Vocês têm que acertar, prestar atenção, ler mais. Leia devagar, com calma. E a 10 parece mamão com açúcar, mas é mamão com açúcar. É melzinho na chupeta. 10, letra C. Doce ilusão. Ai, ai. Vamos lá. O dicionário do Antônio Hawais traz um grande número de definições de vocábulos. Fala, Zeni. Quase todas essas definições começam por um termo geral, que é a hiperonímia, né? Que são os hiperônimos. Então, vou lembrar. Existem os hiperônimos, que são palavras de sentido geral. Então, se eu falo animais, eu estou falando de todos. E existe o hipônimo, né? De animais, eu falo gato, que a gente particulariza esse hiperônimo. Então, hiperônimo, palavra de sentido geral. Hipônimo, palavra de sentido particular. Então, tá. A definição abaixo é tirada desse dicionário, em que o termo geral destacado, que é o imóvel, construção, profissional, desenho e casa editorial, foi bem selecionado. Mesa está falando que é um imóvel. Não, primeiro que imóvel não, né, gente? Seria móvel. Imóvel é casa. Essa 10. Tudo. Gente, mesmo não estando em itálico, tá? O que acontece? Só de ler ali, eu já sei o que é uma hiperonímia. Tá? Não estou querendo justificar, não. Mas eu não posso falar que mesa é imóvel. Então, eu já elimino ali, mesmo não tendo em itálico. Tá? Biblioteca, construção. Construção não é hiperônimo de biblioteca, não, gente. Construção, nossa senhora, biblioteca seria o mais adequado, espaço físico. Biblioteca não é uma construção, biblioteca é um espaço físico, um lugar. Então, construção ali onde ficam depositadas, não é. Construção ali é muito amplo. Tá? Então, não é adequado para biblioteca. Então, seria que espaço físico, aqui em mesa seria móvel composto, né? Móvel e não imóvel, imóvel é casa.
Bailarino, então eu vou pegar aqui, profissional que dança profissionalmente, exibindo para o público. Então, é um profissional, é um hiperônimo, e dentro desse profissional tem o bailarino, que é um profissional. Dri, explica A de novo. Gente, mesa é imóvel? Ou é móvel? Mesa é móvel, e não imóvel. Então, não leu direito ali. É imóvel que a Getúlio Vargas colocou. Só que mesa não é imóvel. Mesa é móvel. Então, a letra A de cara já está errada. Sim, sim. Então, é a letra C. Bailarina é um profissional. Profissional é o geral. Dentro da parte profissional, nós temos várias categorias, e um deles é bailarino. Cubo não é um desenho, não. Cubo é uma figura geométrica, que são várias. Desenho não equivale a cubo. Figura geométrica, sim, é o hiperônimo. Hiperônimo. Figura geométrica, eu tenho triângulo, eu tenho quadrado, eu tenho círculo, retângulo, enfim. Desenho, não. Cubo seria figura geométrica. Livraria não é casa editorial, não. Livraria aqui, ó. Né? A livraria seria mais um estabelecimento onde se vendem livros. Estabelecimento é o geral. Poderia ser uma padaria, uma panificadora, né? Enfim, um restaurante. É um estabelecimento, mas não é casa editorial. Então, realmente, é a letra C de Cocó. Adri, igual falaram aí, não estava itálico, mas só de ver a hiperonímia em relação às palavras, dava para matar a questão, gente. Pensei na certa e marquei errado por falta de atenção. É o que não pode ocorrer em hipótese alguma, gente. É prestar bastante atenção naquilo que vocês estão vendo, lendo. Eu acho que vocês estão fazendo assim, o nervosismo é tão grande que vocês fazem sem ler direito. Isso é um crime para Getúlio Vargas. Então, aí, ó, espero, né, que vocês tenham sido beneficiados aí com... Acertei 4, a Selma disse que acertou 4. Né? Agora, sempre faço o seguinte, eu acertei 4 por falta de atenção, por não saber, eu também tenho que aprender com os erros, né, gente? A Getúlio Vargas, como o meu colega anterior falou, não é uma prova fácil. Eu vou só falar aqui, viu, gente? Ó, deixei a câmera e o áudio aberto, Dri. A Josiane, ó, acertou 6, Josiane. Parabéns, olha! Tem que ler direito, Denise. Depois eu vou colocar lá, Dri, para as meninas, o percentual de acerto de cada uma, tá? E a falta de atenção, uma dificuldade conta na retomada. Retomar é pronome. Marinalva! 7 na FGV. Errei por palhaçada minha, não prestar atenção. Débora acertou 8. E errei as 2 que estavam sem grifar. Meu Deus, Amanda, eu estou satisfeitíssima. Tá vendo? Tá vendo, Dri? FGV. Oh, gente, ó, 5, 6. Errou 2 só, Ana Carolina. Gente, 7, 6. Eu vou dormir hoje satisfeitíssima. FGV. Muito bom, muito bom. 7. Não, gente, hoje eu vou dormir assim, ó. Ai! Por não interpretar bem a questão. É o que eu estou falando, falta de atenção. Tá? Mas se Deus quiser, e Deus quer, porque Ele quer só o nosso bem, vocês vão, sabe, sair muito bem lá. E para a FGV, gente, sinceridade, 50%, assim, é lógico que a gente tem que pegar mais. Mas 5, né? A Rosimete está satisfeita, estamos melhorando. Sim, sim. E o curso de exercício eu vou apertar mais. Pode ter certeza, já comprei um chicote novo. Não. Tá? Fábio, errou 3 só, Fábio. E eu vou até comentar que você vai estar com a gente, né? Como eu falei no início, em 2 dias. E o tanto que é importante essa prática de exercício, justamente para poder observar essas pegadinhas, né? Tanto que é importante para isso, assim, essas observações da banca,
esses detalhes da banca, assim, o tanto que é importante. Então, 2 dias com você conosco no curso, para a gente poder pegar e dominar todas as pegadinhas da FGV. Vai ser excelente. Dia 4 e dia 11. Oi? A Marinal diz que acho que merece o doce. A Amanda depois manda o doce para vocês. Mando sim, mando sim. Oi, gente, vamos lá, então. Terminou, Tri? Terminei. Gente, beijo. Oi? Beijo para vocês, tá? Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntas aí, tá? Eu puxando, tá? A orelha de quem não lê, por falta, quem não estiver lendo aí, tá? Segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo, eu que agradeço, tá? Agora você segue aí com a Tanane, né? Isso mesmo, Dri. Eu vou até falar para o pessoal agora que... Deixa eu só encerrar a gravação da Dri aqui, só um instantinho. Uhum. Agora...